Olá! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de segunda-feira. Atenção você do YouTube, atenção você aqui do Instagram. Se acomodem e fiquem à vontade para o nosso bate-papo de hoje. Hoje a nossa live com a temática é Fobia em Foco. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Barros. Eu sou terapeuta especialista no tratamento de fobias, não importando o tempo de fobia que você tem ou a intensidade da sua fobia. Em apenas 4 passos é possível resolver. A temática de hoje, Fobia em Foco, eu até ia falar sobre um outro assunto, mas hoje vai ser muito mais um bate-papo de um assunto que vem surgindo desde que eu comecei a fazer as lives aqui. Vem surgindo uma dúvida no pessoal, que é a seguinte: as pessoas têm me perguntado muito sobre a questão da terapia online. Se eu faço terapia online, se eu não faço terapia online, se a terapia online ela tem a mesma efetividade ou se ela não tem a mesma efetividade de uma terapia presencial. Então, assim, o tema principal é tratar fobia online é perigoso? Esse foi o tema que eu escolhi porque é algo que eu tenho ouvido ultimamente desde que eu comecei a fazer as lives aqui e colocar mais essa questão da fobia em foco, né? Nas minhas postagens, enfim, fazer lives sobre isso. É uma dúvida que tem surgido bastante das pessoas de que a terapia online pode ser perigosa ou algo nesse sentido. E é esse o assunto que eu queria tratar aqui com vocês. Então, assim, vocês que conhecem alguém que tem fobia e que tem uma dúvida se pode ser tratado de maneira online, se precisa ser presencial, alguém que já fez vários tipos de terapia, que tem uma fobia, eu sugiro você aqui do Instagram, que tem um aviãozinho aqui que você clica e você pode convidar as pessoas para assistir essa live. Tenho certeza que vai ser bem esclarecedora, porque pelo visto, pelo que eu tenho percebido, é uma dúvida muito comum e muito corriqueira entre as pessoas. Fiquem à vontade, porque hoje é uma live que o ideal é que ela seja interativa, porque eu quero esclarecer com vocês toda essa questão, assim, tirar total essa objeção de terapia online ou terapia presencial. Ok? A pandemia trouxe muito isso e acabou ficando. Então, tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre isso, então eu quero falar bastante aqui sobre isso. Assim, ao final da nossa live hoje, eu devo responder umas caixinhas de pergunta. Eu fiz uma pergunta hoje, uma enquete, na verdade, inicialmente, se as pessoas, o que as pessoas achavam, né? Se você acha que é perigoso, não é perigoso, Cíntia, porque temos fobia de máquina de ressonância magnética. Falei bastante sobre isso, Cíntia. Obrigado pela pergunta, tá? Normalmente, Cíntia, não é um foco de hoje, mas eu já posso te responder aqui. Normalmente se trata de claustrofobia. Existe uma live minha aqui no meu canal falando só sobre claustrofobia e tem uma outra live minha aqui no meu canal falando sobre fobias relacionadas à saúde, onde a máquina de ressonância magnética também entra. É muito comum, tá, esse tipo de fobia. Fica tranquila que é muito comum e de fácil resolução. Simples, seguindo os 4 passos. Tá? Então tem 4 passos que, se você seguir corretamente, são 4 passos que é um tratamento onde eu desenvolvi 4 passos específicos que otimizam o tratamento da fobia, das fobias no geral, né? Então, se você seguir os passos, dificilmente você vai ficar com essa fobia. Não tem chance disso acontecer, ok? Mas vamos lá. Eu fiz uma enquete hoje sobre justamente o tema da nossa live hoje, que é tratar fobia online é perigoso? E aí, o que você acha? O
que você acha? Você aqui do YouTube, você aqui do Instagram, do YouTube, o que vocês acham? Você acha que é possível? Primeiro, é possível tratar, fazer uma terapia de maneira online? E sendo possível, você acha que é perigoso fazer uma terapia online? Essa é a pergunta que eu fiz hoje à tarde na enquete, na minha página do Instagram. Eu vou mostrar aqui a resposta para vocês. Olha só, tratar a fobia de maneira online é perigoso? 17% só responderam que sim. E 83% responderam que não. Então, assim, para mim é surpresa, porque eu tenho recebido muita pergunta e muita questão, muito questionamento com relação a isso. Então a ideia hoje é falar sobre isso, tá? Aqui, Lunog Barros, eu acho não ser a mesma coisa que presencial. Me parece melhor a consulta presencial. Ok. Fabi Barros, possível sim. Terapia é possível ser feita online, mas acredito que dependa do grau. Sim, Tiago. Concordo com você, tá? Por que você acha que é perigoso? Eu entendi aqui que vocês me falaram já que vocês acham que é possível. Mas a pergunta principal é perigoso? Ou não é perigoso? Existe uma coisa assim, que uma espécie de tabu que eu ainda não entendi o porquê, e que uma das minhas funções aqui é desmistificar a terapia, a questão da saúde mental, porque a impressão que eu tenho é que quando se fala em saúde mental, eu tenho tem parecido para mim que assim, as pessoas, isso eu não acho ser perigoso, só não acredito muito bem. Se não for bem guiada, se o profissional for relapso, pode dar ruim. Isso mesmo, Cíntia, mas aí em qualquer profissão, até no pessoal, né, Cíntia? Você já de concordar comigo que existem bons e maus profissionais em todas as áreas, seja ele no online, seja ele no presencial. Então, assim, existe uma questão, vamos dizer assim, como se fosse um tabu quando se fala em saúde mental. Como se a saúde mental fosse algo separado da área da saúde. Então, assim, é algo que ninguém gosta de tocar no assunto, não encosta, é algo meio intocável, assim. E na verdade não, gente, é só mais uma área da área da saúde. Assim como é possível fazer uma consulta online no médico, numa outra área, é possível sim fazer consulta online, terapia online. E eu tô falando da terapia de fobia, tá? Eu fui muito específico quando eu falei sobre isso. Existem uma série de patologias de saúde mental. Existem patologias de saúde mental que são possíveis de tratar online. A fobia é uma delas. Assim como existem patologias ortopédicas que são possíveis de tratar online. E existem patologias que não. Então, se eu quebrei o braço, tem uma fratura exposta aqui no meu antebraço, o que adianta eu fazer uma consulta online com um ortopedista? Nada. Eu preciso estar presencial. Tudo que eu preciso é estar presencial. Entende? Então, assim, só que parece que as pessoas têm um medo de que na saúde mental é algo especial, é algo diferenciado. E na verdade não. Então, assim, se for uma coisa mais leve, tudo bem. É isso mesmo, Lunog Barros. Então, assim, não existe perigoso. Existe se é necessário, se é possível ou não. Mas não é perigoso. A saúde mental, ela é como a saúde física, né? As pessoas, hoje em dia, criou-se uma ideia de que a saúde mental é algo mais valioso do que a física. Eu tenho uma crença contrária a essa, eu discordo. Eu acho que uma complementa a outra. Você pode ter uma saúde física muito boa,
mas se a saúde mental não estiver boa, a sua vida não vai para frente. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter uma excelente saúde mental. Nossa, não tem problema nenhum, tá tudo bem comigo. Mas se a sua saúde física estiver prejudicada, a sua vida também não vai para frente. O que torna pior, porque você está extremamente consciente de que você não vai para frente, porque a sua saúde mental está em dia. Então eu tenho uma crença de que essa coisa de ter certos mais cuidados com a saúde mental do que com a saúde física, eu acho que é meio um mito. E eu criei algumas hipóteses possíveis. Eu fiquei pensando nisso já tem alguns dias, porque é algo que as pessoas vêm perguntando muito para mim, né? Como eu trato muito, a minha grande especialidade é o tratamento da fobia, e o tratamento da fobia é perfeitamente possível de ser tratado de maneira online, perfeitamente possível de ser tratado de maneira online, tá? E as pessoas vêm questionar se tem a mesma efetividade do online com o presencial. O que é que vocês acham? O online e o presencial tem a mesma efetividade? Bom, a resposta que eu costumo dar aos pacientes é o seguinte: eu acho que a questão da efetividade na terapia, ela está muito mais relacionada à pessoa, ao engajamento que a pessoa tem, a gente chama de atitude mental da pessoa, do que necessariamente se ela está online ou se ela está presencial. Isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que quer sentir o tete a tete. Tem gente que quer estar ali na frente, que tem certas coisas que você só consegue no presencial. Tem gente que pensa dessa maneira. Tem gente que, sendo presencial ou online, para ele é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu estou falando do tratamento de fobia, por que eu disse que é tão efetivo quanto e também é muito possível tratar fobia? Por quê? Primeiro que quem tem fobia sabe que a fobia, na verdade, não existe. Como eu sempre falo, a fobia é algo imaginário. E para problemas imaginários, nós precisamos de soluções imaginárias, correto? E a fobia, ela é instalada na nossa mente, que nós chamamos linguisticamente, através de um trauma, através de uma experiência negativa. E nós resolvemos essa fobia também linguisticamente, de maneira conversacional, vamos dizer assim. Então, por exemplo, não existe uma manobra, eu não preciso tocar em você para tratar a sua fobia. Então, que diferença faz você estar aqui na minha frente ou você está numa tela? O que eu vou te falar aqui no meu consultório é exatamente o que eu vou te falar na tela. Entende? Então, acho que é muito mais uma questão de preferência. Existem as pessoas que preferem o presencial e tá tudo bem, é legal. Eu gosto muito do presencial também, tá? Mas a pandemia nos trouxe essa possibilidade de terapias online e que funcionam muito bem também. Claro que não é para qualquer coisa, assim como eu disse na questão ortopédica. Não é qualquer coisa por exemplo, quem tem filho aqui. É possível, é muito provável, inclusive, pelo tempo que nós tivemos de pandemia, quem tem filho pequeno, que em algum momento da pandemia que não podia sair, acabou fazendo consulta online com o médico, o pediatra, seja lá quem for. Tem certas condições pediátricas que é muito possível você resolver ali. Vou dizer, a grande maioria, inclusive. É um remedinho, a gente já conhece a maioria dos remedinhos de criança. Então, assim, tem questões pediátricas, e a grande maioria delas, que você resolve de maneira online. Agora, dependendo do que está acontecendo, tem coisas que não, que você precisa ir até o hospital, que você precisa ver um pediatra de frente, que você precisa tá ali tete a tete, entende? E como na saúde física, o que eu quero deixar claro é que na saúde mental é a mesma coisa. Vai existir situações em que você precisa ter uma terapia presencial.
Agora, determinadas situações é extremamente possível fazer de maneira online. Então vamos lá. Eu vou começar a contar as hipóteses em que eu cheguei, vocês podem conversar sobre isso comigo e a gente vai discutindo isso, tá? A primeira hipótese que eu penso, que me vem à cabeça quando a pessoa tem essa dúvida, é que ela ainda tem uma crença de que na saúde mental e na terapia, quando você fala em hipnose, hipnoterapia, e vou te dar um spoilerzinho aqui, tá? Esses 4 passos que eu desenvolvi não envolvem hipnoterapia, ok? Então fiquem tranquilos. E mesmo que envolvesse, mas de qualquer maneira existe uma ideia de que alguém vai dominar a mente de alguém, de que é um tratamento passivo, onde alguém vai fazer algo em mim e eu vou resolver. E na verdade não é. Para quem não sabe, a terapia ela é extremamente ativa. Ela depende 100% do que nós chamamos de atitude mental do próprio cliente. Por exemplo, se eu penso, eu falei para vocês agora há pouco que a fobia é um problema imaginário e só se resolve de maneira imaginária, certo? Então você vai ter que imaginar certas coisas, porque a nossa mente subconsciente ou inconsciente, depende de que linha você segue, mas os 2 nomes estão corretos, ok? Ela não tem a condição de distinguir o real do imaginário. Ela não sabe o que está acontecendo aqui fora, certo? Então se você imagina de maneira correta, e nós já falamos sobre isso, existe uma live minha aqui sobre isso, sobre aprender a imaginar de maneira correta. Imaginar e pensar são coisas diferentes, não é a mesma coisa, ok? Teve uma live só sobre isso. Então pensar e imaginar não é a mesma coisa. Então problemas imaginários precisam de imaginação. E já está comprovado, tem até um post meu aqui na minha página do Instagram, quem quiser dar uma olhada, de que imaginar um ato sendo feito, ele ativa a mesma rede neural do que fazer efetivamente esse ato. Olha que interessante isso, vou repetir. Imaginar você fazendo algo dispara a mesma rede neural e afeta a mesma região do cérebro de que como se você estivesse agindo dessa maneira. Olha que interessante. Foi feito um estudo em que separaram 3 grupos de pessoas. E esses 3 grupos de pessoas não tinham contato com armas, ok? É rápida essa história aqui, só para contar para vocês, para ver por onde eles começaram a chegar nessa história do real e imaginário, tá? Isso não é uma teoria não, isso está sendo comprovado pela ciência já. Então começou dessa maneira, eles fizeram um estudo, eles separaram as pessoas em 3 grupos. Um grupo eles entregaram uma arma não de verdade, de bolinha, de chumbo, sei lá. E essas pessoas treinaram tiro ao alvo durante 6 meses, vamos dizer assim. Não me lembro exatamente quanto tempo, mas vamos dizer 6 meses. Primeiro eles pegaram a referência inicial de quem acertava, de qual a porcentagem de acerto no alvo de todo mundo e separou em 3 grupos. Um dos grupos receberam as armas e treinaram durante 6 meses tiro ao alvo. O segundo grupo usava a mão como arma e imaginava que estava treinando tiro ao alvo. E o terceiro grupo só ficava conversando. Não treinou nada. O resultado final foi o seguinte: o grupo que estava com a arma e o grupo que treinou só com a mão tiveram resultados e melhoras no resultado de acertar o alvo praticamente iguais, tecnicamente iguais. Então eles melhoraram na mesma proporção. Quem usou a arma e quem usou a mão, imaginou que estava atirando. E aí foi onde deu o gatilho para eles estudarem muito mais. E aí fizeram neurofeedback, enfim, ressonância e tudo mais. E aí perceberam que imaginar algo, fazendo algo, ativa a mesma área cerebral de como você estivesse realmente fazendo na prática. Então, é por isso que a gente consegue, isso explica como a gente consegue tratar muita coisa de maneira imaginária.
E isso explica uma série de coisas que nós já falávamos há muito tempo. E agora a ciência está começando a comprovar isso. Mas isso a gente já sabe há muito tempo, tá? Então, a primeira crença que eu vejo aqui que as pessoas têm do porquê achar perigoso tratar fobia de maneira online é que elas acham que o terapeuta vai dominar a mente de uma pessoa e isso de maneira online pode ser muito perigoso e tal, ou que é uma terapia passiva, onde ela vai simplesmente dormir e alguém faz alguma coisa e ela vai acordar, então ela precisa estar presencial para que isso aconteça. Se ela dormir na casa dela, não vai ter quem acorda ela. Esse é o maior mito que existe. Você nem pode dormir. Toda terapia, mesmo na hipnoterapia, na hipnose clínica, você não dorme. Não existe ninguém que possa te hipnotizar. Se você já foi numa profissional que tentou te hipnotizar e não conseguiu, significa que nem você e nem ela o profissional entendeu direito o que é hipnose clínica. Porque ninguém hipnotiza ninguém. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Se eu pedir para você imaginar branco, você imaginar preto, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho controle sobre a sua mente. Eu não faço você imaginar. Eu peço para você imaginar. Então, se você tem capacidade de seguir instruções, você tem possibilidade de ser tratado. Então, essa primeira hipótese de que é o grande mito, né, de que as pessoas elas acreditam que vão perder o controle sobre alguma coisa e por isso precisa ser presencial, isso já é quebrado agora, assim. Você não perde o controle de nada, você está consciente o tempo todo, é conversacional e vou te falar, se você pegar na minha página do Instagram, tem muito depoimento de pacientes, né? E tem um específico lá que se você encontrar, falando, se não me engano, de tripofobia. E vou dar um spoiler aqui, acho que é o tema da próxima live, tá? Tripofobia. Então, se você conhece alguém que tem tripofobia, já avisa, porque tem bastante gente que tem. E às vezes nem sabe que tem. Eu vou falar sobre isso. Mas a pessoa disse que muitas vezes, que no caso dela especificamente, ela nem soube, ela nem percebeu que ela foi tratada. Quando ela percebeu, ela já estava bem. Entende? Então, assim, não tem essa de perder consciência ou alguém vai tomar o seu lugar. Então, esquece isso, tá? Isso não existe. Ninguém hipnotiza ninguém. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Apesar de, no tratamento da fobia que eu desenvolvi, em que eu peguei várias técnicas e filtrei o melhor de várias técnicas e otimizei em 4 passos o tratamento da fobia, eu não utilizo hipnose. Ok? Só para deixar claro aqui. Então, gente, se você acredita que você pode ser tratado, a segunda coisa é a atitude mental, né? Que pode mudar. A pessoa que não gosta do online e já não é a pessoa que mexe muito com online, não gosta muito dessa questão online. Se ela tem que fazer, é obrigada a fazer uma terapia online, muitas vezes a atitude mental dela já é de uma pessoa que não acredita muito. E tem aquela famosa frase de Henry Ford, né? Que se você acredita que você pode ou você acredita que você não pode, em ambas as situações você tem razão. Então, uma coisa muito importante numa terapia é você acreditar não necessariamente na terapia, tá? Porque tem muita gente que não acredita nesse tipo de terapia. E eu falo o seguinte, você não precisa acreditar. Você só precisa seguir as instruções. Se você seguir os 4 passos, resolve. Isso é neurociência. Você não escolhe, isso é automático. Ok? Então assim, eu não acredito. Tá, tudo bem, não precisa acreditar. Você só precisa seguir a instrução. Se eu pedir para você pensar branco, pensa branco. Se eu pedir para você pensar preto, pensa preto. Agora, não fica tentando desafiar porque é bobeira. Se você não quiser, se você tiver uma atitude mental negativa e quiser ficar desafiando a terapia, aí a terapia não vai funcionar, mas aí nenhuma terapia vai funcionar.
Pode ser online, pode ser presencial, pode ser qualquer tipo de terapia. Se a sua atitude mental já for negativa, esquece, você não vai melhorar com nenhuma terapia. Ah, eu já fiz 10 terapias e não melhorei. Qual é a chance de um problema ser você? É altíssima. Você fez 10 terapias e não melhorou? Quer dizer que é tudo ruim? Só tem terapia ruim? Não. Chegou a hora de você repensar. O que você está ganhando com essa condição? Lembra que eu falei que toda dor tem um ganho. Pensa nisso enquanto eu bebo minha água aqui. O que você está ganhando com a dor que você está sentindo? E o que você perde se você deixar de sentir essa dor? Isso é algo para você pensar e às vezes nem tem a resposta agora. Se o seu ganho for maior do que a dor, do que o sofrimento do que você tem, você não muda com nenhuma terapia. Não existe mágica. Terapia é um processo ativo. 50% eu, 50% você. E eu vou dar 200% dos meus 50%. Eu quero saber se você vai dar os seus 200% dos seus 50%. Entende? Isso é muito importante. Você está disposta. E lembre-se, estar disposta a tratar não necessariamente significa acreditar em determinada técnica. Você precisa seguir instruções. Se eu falar para você, relaxa o braço esquerdo, e você fala, não consigo, o que é que eu vou fazer? Entende como não é uma dominação? Você faz o que você quiser. Se tocar o telefone, você vai ouvir. Se o cachorro latir lá fora, você vai ouvir. Não existe essa de perder consciência, ok? Então, o que você precisa para que a terapia dê certo? Seguir os 4 passos. No caso da fobia, como nós estamos falando aqui da fobia, da minha terapia de fobia, no meu caso, é seguir os 4 passos que eu vou te ensinar. Se você seguir corretamente, não tem erro. É quase uma equação matemática. Não tem erro. Siga as instruções. Se você seguir as instruções, isso é o suficiente para você resolver o seu problema. Não precisa acreditar, não precisa gostar. Eu acho, particularmente, eu tenho uma crença de que é importante a pessoa ter uma confiança no terapeuta, porque afinal de contas, mas isso em qualquer terapia, e esse é o ponto, tá? Você que vai no ortopedista, é importante que você confie no ortopedista. Você vai num cardiologista, eu considero importante que você confie nesse cardiologista. Então, a ideia é, saúde mental é uma área da saúde, assim como as outras. Qualquer área da saúde tem patologias que precisam de remédio. Tem patologias que precisam de cirurgia. Tem patologias que a terapia resolve. Na área da saúde mental, a mesma coisa. Existem patologias e momentos da patologia em que é mais funcional o medicamento. Agora, existem momentos da sua condição mental em que, na verdade, o remédio só vai atrapalhar. Você não precisa de medicamento. Você precisa de terapia. E aí tem uma série de terapias. E no caso da fobia, são os 4 passos que eu ensino. Ok? Então, muito atento ao ganho secundário. Foi isso que nós conversamos agora há pouco. Fiquem muito atentos a isso. Porque se o ganho secundário for maior, você não melhora nem na minha, nem em nenhuma terapia. Ok? Bom, pessoal, deixa eu ler aqui. Eu fiquei de ler
perguntas. O pessoal deixou algumas... Eu perguntei, eu fiz aquela pergunta se a pessoa achava que era perigosa ou não. E para as pessoas que achavam perigosa a terapia online, no próximo story eu deixei a possibilidade dessa pessoa responder o porquê que ela achava perigosa. E aí eu vou responder aqui para vocês aqui hoje. Vamos lá. A primeira. Pode entrar em pânico. Então essa pessoa que respondeu isso, ela tem uma crença de que se ela fizer uma terapia online, e ela pode entrar em pânico se isso pode ser um problema. Bom, pode, porque na verdade não é em pânico, e não por causa da terapia online. A terapia em si, a fobia, o ataque de fobia, vamos dizer assim, lembra, ele é muito parecido com a crise de síndrome do pânico, ou a crise de pânico. E não tem problema nenhum. Da mesma maneira que eu trato uma pessoa que tem uma crise aqui comigo, eu trato uma pessoa que tem uma crise de maneira online. Porque isso tudo é resolvido, lembra? Linguisticamente. Se eu estou no meu consultório e a pessoa de repente desenvolve... E geralmente acontece, tá? Se não, não na proporção altíssima, mas em algum momento já tem que gerar um desconforto para que a gente trate a situação. Isso acontece no meu consultório, eu não levanto e dou um abraço nessa pessoa. Não existe um toque, não existe, sabe assim, não faz sentido. Então isso tem que ser só no presencial, porque no presencial essa pessoa vai fazer uma manobra aqui em mim e vai resolver o meu problema. Não! É a mesma coisa. Eu estou aqui, ó. Nós estamos aqui, falando um com o outro. Que diferença faz agora para você me ouvir daqui e se eu estivesse na sua frente? Seja sincero. Tem alguma diferença? A aula, vamos dizer assim, a live que eu estou contando aqui para vocês, essa desmistificação que eu estou fazendo, ela aconteceria presencial, mas ela está acontecendo de maneira online. Ok? Então, se ela entrar em pânico, a gente tira do pânico. A ideia não é resolver? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ok? Muda nada. Outra. E se eu piorar? Então ela tem uma crença, essa pessoa tem uma crença de que o que acontece se ela piorar? Então já começou errado. Na terapia, pelo menos nessa terapia que eu desenvolvi para fobia específica, é impossível você piorar. Não existe essa possibilidade de piorar uma fobia. Até porque, ao contrário do que muita gente pensa, nessa terapia que eu faço, diferente de muitas outras e de muitos lugares bem famosos, não existe um enfrentamento na fobia. De jeito nenhum. Você só vai ter contato com o objeto fóbico depois que você resolveu. Muitos centros de saúde, muito famosos inclusive, usam essa metodologia de enfrentamento gradual até hoje. Na terapia em que eu aplico, em que eu ensino os 4 passos, você não é colocado à prova, você não é confrontado, não existe isso. Então isso você pode ficar tranquilo, você não vai piorar, você só melhora. Não tem como piorar, isso é impossível. Então essa afirmação ela não faz nenhum sentido porque não tem como piorar, ok? A Cíntia aqui falou, pensar que o terapeuta tocar a crise vai passar. Puta, não vai, Cíntia. Falar que assim, como protocolo, inclusive, quando o paciente entra em crise, nem é indicado tocar esse paciente. É possível que essa crise aumente. Agora, a chance disso acontecer também dentro de uma terapia, eu estou falando de terapia de fobia, tá, gente? Outras coisas a gente pode conversar, divergir, apesar de que, na minha opinião, também dá.
Também é possível, não tem nada perigoso não. Mas o tema aqui é fobia, ok? Então, para terapia de fobia, primeiro, você não entra em crise de pânico. Não existe, tá? Segundo, não tem como você piorar. Então, é seguro, certo? Vamos ver mais uma objeção aqui. É parecida com aquela. Sim, se eu tiver uma crise de ansiedade. Mesma coisa. Você pode ter uma crise de ansiedade no presencial e no online. E a crise de ansiedade você não resolve tocando na pessoa. Você resolve de maneira linguística, conversando. Então, estando presencial ou não estando presencial. Ou seja, os problemas acontecem, gente, no presencial e no online. Imprevistos podem acontecer em qualquer terapia. Seja ela online, seja ela presencial. Mas o que eu queria deixar aqui de recado para vocês é que não é perigoso. Tá, se você prefere presencial, tá tudo certo. Se você acha que você vai se dar melhor numa terapia presencial, faça presencial. O que eu quero deixar claro aqui é que tinham pessoas que estavam pensando que era, 17% das pessoas aí achavam que era perigoso. Se você gosta ou não, se é a sua preferência ou não, não é essa a questão. A questão é se é perigoso. E perigoso não é. Primeiro, é possível, extremamente possível, e cada vez mais possível. E segundo, não tem perigo nenhum. Porque assim como qualquer outra área da saúde, a área de saúde mental é possível ser tratada online. Especialmente quando a gente está falando de fobias. Nesse tipo de terapia em que eu aplico os quatro passos, é extremamente possível ser feito de maneira online. Ok? Mas fiquem tranquilos que a terapia online para fobia ela é muito efetiva. Tão efetiva quanto presencial. Aí é uma questão de gosto, de preferência e não de efetividade. Ok? Então, gente, eu acho que ficou muito claro. A ideia que eu queria passar é essa. Não tenham medo, não tenham vergonha de ter fobia. A fobia ela é automática, você não precisa ter vergonha, tá? Você pode tratar e tem tratamento para todas as fobias de uma maneira muito mais rápida, eficiente e em apenas 4 passos. Ok? Então, desejo a todos vocês uma boa noite. Muito obrigado por me acompanharem aqui. Fiquem ligados que quarta-feira estamos aqui de novo. Vamos falar sobre fobia novamente e espero vocês aqui de novo acompanhem meus conteúdos, que cada vez mais nós vamos falar sobre isso e vamos tirar essas pessoas fóbicas do armário. Não precisa ter vergonha. Boa noite a todos para vocês. Muito obrigado pela presença. Um beijo para vocês. Tchau.